Ele foi o mais famoso galã do cinema brasileiro da década de 50. Mas ele não se acomodou só nesse sucesso, não. Inquieto que era, mergulhou nas entranhas do cinema. Foi aprender como se faz um roteiro, como se posiciona uma câmera, como se ilumina, como se edita, enfim, todas as etapas da produção de um filme. E acabou se tornando o único diretor brasileiro a ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes. A nossa persona em foco de hoje é... Anselmo Duarte. Nesta igreja você não entrará com esta cruz. Vamos, vamos. Padre, escuta! Prometi levar a cruz até o Tamó. Preciso cumprir a promessa. Fizesse então numa igreja, ou em qualquer outra parte, menos num antro de feitiçaria, num terreiro de candomblé. O senhor deve estar enganado. Eu sou um homem pacato. Só vim pagar uma promessa. Tá aí seu vigário que pode dizer se é mentira. É mentira, sim. E não somente mentira. Também o sacrilégio. Criador de promessas, olha, coloca um desafio para vocês. Vocês viram recentemente O Pagador de Promessas? Vocês vão ter um susto. É muito bom o filme, é muito bem realizado, sabe? Eles foram lá na Bahia, e eu não sei se vocês sabem disso, mas o filme foi feito em 2 versões. Teve a versão também com... Eles acharam que para economizar, precisava fazer uma versão para Portugal. E trouxeram um ator português, que a gente não chegou a ver, porque sabe, só filmou, e o do Leonardo Vilar assumiu o personagem para o Brasil. Ele consegue me impor Norma Bengel e Glória Menezes. Preciso falar com o bonitão. Onde é que ele está? Sujeitinha sem vergonha. Tá em cima do meu homem, ainda tem o descaramento de me perguntar onde é que ele tá. Não preciso do seu homem pra nada. Tá lá no filme. E o filme é excepcional, gente. Ele não envelheceu nada mal, tá perfeito. Ele ganhou a Palma de Ouro, é o único filme brasileiro que fez isso, mas ele provocou uma coisa horrível. As pessoas morreram de ciúme. O que tiraram sarro dele, o que xingaram, o que fizeram campanha contra, sabe? Eu comecei como cineminha, projecionista de um pequeno cineminha que eu montei. Primeiro com figuras animadas de papel, depois com fotos fixas, mas sempre atrás da câmera. Quando eu tinha 8 meses, o meu pai perdeu a razão e saiu de casa, sumiu. Um homem sem juízo, um homem que não valia a pena, assim, né? Abandonar uma mulher com 7 filhos, assim, não era coisa boa, né? Fui criado pela minha mãe. Mamãe criou todos os filhos. Meu pai foi embora, viu? E mamãe uma heroína, uma mulher maravilhosa. Era muito brincalhona, uma mulher de temperamento alegre e tal. E mamãe era uma pessoa muito famosa na Cidade de Salto, porque ela era a principal modista, como ela gostava de ser chamada. Tinha muitas alunas de corte e costura, então a minha casa era sempre cheia de mulheres, né? E eu era garoto, levado, o que eu aprontava com aquelas alunas, que eram só alunas, só mulheres, né? A mãe dizia, ele é assim, esse menino nem sei o que ele vai ser. Me lembro que de tudo que falavam que eu ia ser,
o que eu mais gostava, que diziam, ele vai ser artista. Porque ele é bem falante, é muito desembaraçado e tal, né? E é muito posé, mas não sei o que. Eu nem sonhava com esse negócio de ser artista. Eu achava que nunca seria artista. Artista para mim era um negócio muito sagrado, importante, tinha que estudar para ser artista. Eu comecei a trabalhar como ajudante de projecionista. Eu molhava a tela, né? Tinha que molhar a tela, por quê? Como eles não tinham lente de grande alcance, quando a gente projetava, já tinha que projetar perto da tela. Esquentava a tela. E tinha medo de incêndio, né? Então, de cada 2 rolos, então dizia assim, molha a tela, né? Eu ia com um balde d'água lá, molhava a tela, porque esquentava. Eu fui pedir emprego no barbeiro, que era o famoso barbeiro, o seu Afonso Carola. E ele falou, tá bem, cara, traz o jalequinho branco. Mamãe costureira, ela mesmo fez. Eu nem barbeiro era ajudante de barbeiro. O barbeiro se achava, tal, vai fazendo sabão aí. Gostava de mandar, né? E eu ficava fazendo sabão. Botava o sabão em pó, a água, e ficava até o sabão ficar bem espumoso, para ele fazer a barba. Daí ele dizia, vai lavar a saboneteira, me dá o pano. Então eu terminava de cortar o cabelo da pessoa, dizia, escova. Eu tinha que pegar aquela toalha no braço e ficava escovando para tirar todos os fiozinhos de cabelo, assim, puxava para trás. Mas trabalhava muito e não ganhava nada. Então eu dizia, por que ele não dá um ordenado para você, meu filho? Ele disse que eu estou aprendendo. Eu era muito inocente, né? E quando o senhor está fazendo a barba, cortando o cabelo, o senhor me deixa ganhar um dinheirinho aqui? Perguntava ao freguês, ao cliente, eu posso ir limpando o seu sapato? E aí eu ficava lá limpando o sapato dele, passava, já tinha graxa, tudo, né? Passava a graxa. Me tornei um bom engraxate, né? Então tinha uma boa freguesia na cidade. O Rucinho deixava aquele sapato lustroso. Eu saí de Salto com 14 anos e fui para São Paulo com 14 anos. Eu fui morar com uma irmã minha em São Paulo. Minha mãe foi depois para lá, mas a gente era muito ligada à mãe. A mãe não deixava o filho sair sozinho naquele tempo. Eu formei, estudei economia. Fui estudando. Mas sempre escritório, contabilidade, contador. Aí eu dançava nos clubes em São Paulo, paravam, né? Todo mundo parava, ficava olhando e tal. Eu falava, por que você não dança profissionalmente? Eu tinha uma parte maravilhosa, era a Lolita, né? Quando eu fui pro Rio, eu já tinha 20 anos, né? No Cassino da Urca, a gente se inscrevia lá para ser chamado. De vez em quando eles precisavam de 10, 20, de 40 figurantes. Então me chamavam, a gente perguntava se tinha roupa. Bastante roupa, tem bastante roupa e tal. Então tinha bastante roupa, bastante terno e tal.
Daí ele arranjava com facilidade trabalhar. A Lolita, ela começou a jogar na roleta. E o Orson Welles se apaixonou por ela, na filmagem. Achou ela linda. Eu ia buscá-la. E ele ficava louco, ele bebia muito. Ficava lá jogando tudo. Ele me viu dançando e tal. E pediu para dançar determinadas músicas que ele queria. E ele queria me levar. Eu dançava muito bem. Gostava de danças. Dançava bem. Tinha nascido para aquilo. Fui para o Rio de Janeiro, fiz curso de extensão de economia política e fui redator da revista Observador Econômico e Financeiro para assuntos econômicos. Só que se uma pessoa que eu conhecia logo nos primeiros dias do Rio foi o Jorge Doria. Então nós nos encontrávamos na Brasileira e ali então papeávamos. Ninguém fazia despesa. Ninguém bebia nem comia nada. Se quiser tomar uísque, pede para todo mundo. Se quiser tomar champanhe, pede para todo mundo. Só tinha duro, tinha muito mais duro do que rico ali, né? Ele sabia tudo do Rio, né? Ele descobriu que nos estúdios da Cinédia, que era da Carmen Santos, estavam filmando um filme chamado assim, Confidência Mineira. Vamos lá que tem muita garota lá. E a gente tem lanche, e tem as garotas, e a gente vê a filmagem. Eu fui figurante do filme Inconfidência Mineira, estrelado por Rodolfo Maia, dirigido por Carmen Santos, fotógrafo de Edgar Brasil, assistente de direção era o Watson Macedo, que mais tarde veio a ser o mais importante diretor do período da chanchada. Eu comecei no Rio de Janeiro a frequentar estúdios, mas como curioso. E depois um dia me convidaram para fazer um teste para cinema. E a princípio eu não quis, porque eu não queria ser ator de cinema. Eu queria eu fazer a fotografia, eu queria eu operar a câmera, né? Mas me convidaram por causa da cara, por causa da roupa, por causa da aparência. Eles precisavam de uma pessoa que tivesse o meu biotipo. E eu fui fazer o teste. O diretor era italiano. Eu esqueci o diálogo, não falei nada. Estávamos na confeitaria brasileira quando eu vi o Anselmo Duarte. Não sabia nem o nome dele, nem que fosse Anselmo Duarte. E achei que era o tipo ideal para protagonizar o meu filme Querida Susana. Eu fiquei nervoso quando vi os refletores, vi a câmera, isso no estúdio no Rio. E o diretor gritava, parla qualquer coisa e tal, né? Eu falava nada, né? Ele não falava uma palavra em português. Eu me senti tão culpado, eu digo, estraguei tudo, eu não sirvo, né? E quando cheguei bem próximo da câmera, assim, ele estava atrás da câmera, eu falei, senhor regista, scusi tanto, io ho dimenticato la parola. Io ho detto a lei, io non sono artista, io sono economista. Ele falou, mas é muito simpática, é muito natural. E me contratou. Pretendiam renovar assim, o cinema nacional. Então convidaram só atores estreantes, que não eram conhecidos nem no rádio, nem no teatro. E eu assim fiz o meu primeiro filme, que foi Querida Susana. Os atores estreantes, na época, era eu, Tônia Carreiro, Nissete Bruno e Madeleine Rosé, que era a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
Para esse filme, eu tinha que botar um maiô para remar. Eu comprei eu gastei dinheiro meu no primeiro filme que eu fiz. Mas realmente fizemos o grupinho, fez sucesso, sim, porque eram jovens naturalmente já despontando um talento. Esse foi o primeiro filme que eu fiz, Querida Suzana. Nem bem foi exibido, eu fiz o segundo filme, que foi com a Gilda Abreu, Pinguinho de Gente. Eu sempre fotografei como babyface, vamos assim dizer, e apesar de ter iniciado muito tarde no cinema, no meu primeiro filme eu já tinha 27 anos. Eu fotografava com cara de garoto de 18. Então o segundo filme foi um fracasso, porque eu fazia o papel de um médico e que não convencia, porque era um médico de 18 anos. No terceiro filme fui para a Argentina e fiz Não Me Diga Adeus, daí vieram 40 depois desse. Eu fui para Atlântida a convite de um americano que foi para lá fazer o filme Terra Violenta, que é o Terra do Sem Fim, do Jorge Amado. E o Watson Macedo, então, me deu depois a oportunidade de trabalhar na Atlântida com o filme A Sombra da Outra, que foi o único filme que o Watson Macedo fez, dramático. Depois eu fiz o Carnaval no Fogo e continuei. E eu comecei como galã. O galã brasileiro só existe após Anselmo Duarte. A gente tinha um ranço de latinidade, de mexicano com bigodinho, assim. A gente não tinha uma modernidade de interpretação, que hoje é uma coisa muito comum, né? Mas a primeira pessoa, que era um homem bonitão, que era um homem divertido, que ele era uma pessoa ansiosamente lutando para sair do interior que ele morava, para chegar a ser um galã equivalente ao galã americano. Carnaval no Fogo. Não só era o galã com a Eliana, que era a dupla maior. Marina, eu não sou de brincadeira, eu sou de casar. Como atrás dele vem o Silfane e depois João Herbert também, que é uma pessoa também querida. E ele vem com essa lição de que eu vou aprender. E eu tinha, assim, verdadeira admiração pelo Watson Macedo, né? Que foi realmente meu mestre. Então eu me dedicava totalmente ao trabalho fora do papel do galã, porque naquele tempo não era nada ser artista de cinema, né? A montagem, a técnica da adaptação cinematográfica. É importante você saber que ele fazia os roteiros dos filmes, que ele trabalhava nos filmes desde cedo. Chanchado ou não, ele estava aprendendo. Bora, Azulão! Vamos, Frederico! Vai! Vai, bagunça! Na Atlântida todo mundo fazia tudo. E aqueles que tinham mais interesse faziam mais ainda. E nem por isso ganhava-se mais por aquilo que fazia. Era realmente uma escola. Era a única escola de cinema que nós tínhamos. Eu, desde que entrei para a Atlântida, não saí mais de dentro dos estúdios. Eu fiquei dias e noites, meses e anos, dentro do estúdio, vendo moviola, câmera, lentes, laboratório. E fiquei tão dentro de cinema, tão dentro daquela universidade de cinema do Brasil, vamos assim dizer, que esqueci a minha vida particular, esqueci a minha vida social. Todo aquele período da Atlântida foi um aprendizado e um período de 45 filmes de aprendizado num país sem escolas de cinema. Então fiz daqueles 45 filmes a minha escola de cinema. Mas eu ganhava 13 mil cruzeiros por mês. Então era o galã mais famoso do Brasil que não podia ter um automóvel. Eu andava de ônibus no Rio de Janeiro. E imagine você, que saudade eu possa ter,
Eu, galã, no Rio de Janeiro, pendurado num ônibus Laranjeiras, segurando aquela correia de couro, e todo mundo dentro do ônibus me apontando, diz, olha o galã, e o galã maravilhoso, formidável. Eu, quando fui contratado pelo Franco Zampari para vir como o ator principal do Tico Tico no Fubá, aí que eu entendi que eu estava completamente fora de todo o mundo social, de todo mundo que me cercava antes. E eu fui contratado pela Veracruz com o mais alto salário de ator na época, foi em 1950. Mas aí eu percebi que não tinha nem roupa para tomar o avião no Rio de Janeiro, porque sabia que ia ser recebido por jornalistas e fotógrafos e toda aquela máquina que funcionava do Departamento de Publicidade da Veracruz. E ele vem a se tornar o grande galã da Veracruz, que para nós era tudo, né? A Veracruz era o grande momento. O sonho de todo ator, atriz e técnico de cinema era trabalhar aqui. E eu morei aqui no estúdio 4 anos. Eu filmava aqui nesse estúdio, mas minha casa era aqui, quer dizer, os atores contratados com exclusividade moravam aqui, né? E os técnicos ingleses moravam aqui também. Tinha uns bangalôzinhos aí, que eram antigos galinheiros, que eles melhoraram pra gente. Então era o dia todo falando de cinema, fazendo cinema. Tinha carro, chofer, tinha apartamento na cidade, tudo por conta da Veracruz. Era uma vida de astro, de Hollywood. O Dr. Franco Zampari disse, senhor Duarte, eu estou informado que o senhor na Atlântida mexe em tudo. Nós precisamos de um ator popular aqui para fazer filmes populares. E eu quero que o senhor seja apenas ator. Eu estava vendo os filmes que ele fez, Tico Tico no Fubá, a obra com Antônia Carreiro, inclusive. Ele é um... Porque não é bem verdade o que o filme mostra, mas ele faz aquilo com uma dignidade digna de Hollywood mesmo. Sua sombrinha. Eu sei. Estava esperando. Esqueci de propósito. Por quê? Por quê? Simples pretexto. Para você vir até aqui e me convidar para um passeio. Minha música impressa. Eu pensei que você tinha mentido. Eu quero falar com você. Veja, Luiz, o meu nome escrito em letras de forma. Zequinha de Abreu. Sou eu! Minha música foi editada! Vejam todos! Vejam! Aí ele faz Veneno, né? Que era uma história policial. É casado? Não, professor. Quero que o senhor me fale toda a verdade, ainda que seja desagradável. O senhor compreende que... Fique tranquilo. Eu vou procurar ser claro. No seu caso, pese bem as minhas palavras. Eu acredito que seja um complexo de inferioridade bastante acentuado. Ele faz um apaixonada. O Tônia também, né? Sim, tem medo que lhe a escravize, que aniquile tudo que lhe é mais importante. Eu sei. Se eu não tivesse dito que a amo, talvez me quisesse. E eu acho que talvez o ponto mais alto dele tenha sido Sim, a Moça, né? Que também é o grande filme de aventura. Que no fundo era o que ele gostava, né? Para dizer a verdade. Está morto. Ele foi morto. Quase ao alvorecer do século XX, em plena praça pública em frente à casa de Deus, com a cumplicidade da lei e das autoridades, sob o pretexto de uma injúria que não existiu, um homem como nós dotado de inteligência e coração, depois de cruelmente flagelado, foi morto. Acaba de ser abolida a escravidão no Brasil.
Era aquele mundo que eu sempre sonhei de Hollywood, encontrei nos estúdios de São Bernardo. Mas, por outro lado, ficava sempre muito triste, porque eu percebia que se gastava bastante dinheiro, muito dinheiro e muita gente trabalhando sem saber para onde ir e por quê. Coquetéis, reuniões e banquetes, essa coisa. Do Tico-Tico no Fubá, o departamento de argumentos da Vera Cruz, que era chefiado por Guilherme de Almeida, nós tínhamos umas 8 pessoas no departamento de argumentos. Tanta gente dando palpite, fizeram um argumento imenso, uma história imensa. Começaram a ler ao meio-dia, terminaram às 8 da noite. Esse argumento deve estar pesando uns 3 quilos. E o peso ideal para um bom argumento são 800 gramas. Vocês vão gastar muito dinheiro e perder muito tempo. E assim aconteceu. O Watson Macedo fazia o filme, história, roteiro, direção, montagem, cenografia, bailados, 8, 10 números musicais, fazia tudo em 30 dias. Nós filmamos 8 ou 10 meses para fazer o Tico-Tico. E na sala de montagem, como sempre acontecia na Vera Cruz, filmavam demais. Para ter uma ideia, só a sequência do circo do Tico-Tico, eles contrataram um circo e dentro do estúdio ficou instalado, com bichos, artistas, etc., o circo montado, diariamente com 200, 300 figurantes. Nós filmamos 30 dias e essa sequência ficou reduzida a 1 minuto no filme. Perdeu-se muito dinheiro, por inexperiência. Uau, pensa bem, nós estamos o quê? Ainda em 1960, mais ou menos 60 e pouco, e ele já era o galã. Então ele tinha isso. Era um homem inteligente, ele era intuitivo em tudo, ele era muito... ele é uma lenda também, né? Talvez as pessoas hoje em dia já não lembram disso, mas ele chegou a dar entrevista onde ele era um grande garanhão, né? Ele transava todas as mulheres. Quem sabe não foi por causa disso e eles ficaram todos com ciúme. Eu não duvido, viu? Porque esse ciúme do Anselmo, acho que se deve ao grande sucesso dele. Quer dizer, ele se casa com a Ilka Soares, que era considerada a mulher mais bonita do Brasil e do cinema brasileiro. Estou aqui, Wanda. Ao seu lado. Para sempre. Nós fizemos um filme chamado Maior que o Ódio, dirigido pelo Zé Carlos Burle, que era um drama. Era comigo, ele e o Jorge Dória. Ninguém vai roubar aquela fábrica. Pode desistir dessa ideia. No refeitório, na hora de intervalo, na hora de almoço e tal, começávamos a perceber o flerte, o namoro da Ilka com o Anselmo. Foi muito rápido, e em 4 meses nós nos casamos. E eu me apaixonei perdidamente, porque ele realmente era um homem lindo, muito sedutor. E eu também era linda e sedutora, então foi o casal perfeito, deu manchete de jornal. A vida de São Paulo era muito engraçada nessa época, porque havia uma coisa chamada Nick Bar. O nome veio de uma peça de teatro, Nick Bar, que foi levado no TBC. Começaram a prestigiar os artistas de cinema e teatro por causa da Vera Cruz. O bom boêmio que era, né? Vivia toda noite no Nick Bar. Ele, a partir das ideias, quando começava a desenvolver uma ideia, um roteiro, realmente ele se dedicava de corpo e alma a isso. Agora, eu não sei como é que ele conseguia, porque ele trabalhava muito e fazia boemia também. Imagina, ele tem a mulher mais bonita do Brasil. Ele faz os filmes de mais sucesso. Ele faz comédias, chanchadas e tudo que é filme. Doutor Camargo, telefonema para o senhor. Ele disse que é assunto urgente. Diga que não posso atender. Perfeitamente, doutor. Negócios aqui não me interessam. A minha atenção está toda voltada à minha satírica noiva. Você?
Eu fiz uma sátira ao Ibrahim Suede, que era a vida dele eu conhecia bem, que é a história de um cronista social, frentista de um posto de gasolina. E que à noite ele saía com os caras do patrão. Foi direção do Burle. Esse filme eu fiz história, roteiro, que era feito por economia, eu fiz montagem. Eu explico. Não preciso mais de explicações. Zé da Bomba. Mas por que você fez uma coisa dessas, Luiz? Ainda é tempo de você colocar o diamante no cofre. Eu joguei também o dinheiro do pessoal. E perdi. Tudo. Vamos. Vamos, senhor. Em Belém tudo será melhor. Laura, que é da rosa dos cabelos. Laura, que é do vale sempre em flor. Oh, Laura, que é do teu sorriso. Oh, Laura, que é do nosso amor. Sucesso popular. Ele tem, então, o grande sonho de se transformar num grande diretor de aventuras e cinema. Vamos lá, vai. Atenção! Silêncio no estúdio! Estamos no ar! Câmera, vamos nós! Música! Depois de ter feito muitos filmes como ator, o galã, eu já não aguentava mais, né? E eu já tinha ideias próprias, já queria fazer alguma coisa diferente, tinha ideias sobre cinema, achava que podia fazer alguma coisa melhor. E isso tudo me irritava profundamente, porque antigamente os refletores eram imensos e muito violentos. A maquiagem era de um dedo de espessura no rosto, batom, rímel, então era um negócio tão artificial, tão maçante. Aí eu peguei e escrevi uma história que foi o absolutamente certo. Eu procurei o produtor, Oswaldo Massaini, e ele amparou-me na produção. E fizemos o filme junto, como coprodutor. Aí eu estreiei como coprodutor e diretor do filme, absolutamente certo. Primeira direção, foi também história, que é minha e do Jorge Doria, outra vez. Jorge não me separa da minha vida, né? O filme saiu e tinha de tudo no filme. O filme era um problema social também, porque o herói, o protagonista, que eu fazia o protagonista também, era um linotipista pobre. Ué, onde é que você arranjou esse dinheiro? As coisas vão melhorar. Policial, tinha o gangue, tinha as lutas, as brigas. E o filme tinha de tudo, só não tinha futebol. Beijo no céu para livrar-nos das aflições da dor. Você partiu, saudade me deixou, eu chorei. O endereço é Rua Caetano Pinto, 383, Conjunto C. Certo! Absolutamente certa a resposta à primeira parte da pergunta. Zezé, Zezé, even the blind can see. Zezé, Zezé, praise the mountain I will be. Absolutamente certo, foi um tiro. E já era um filme super bem acabado, bem cuidado. Foram os filmes que fizeram o público do cinema brasileiro. Fui para a França.
Primeira aula que eu vi. Uma equipe de cinema composta de 22 pessoas. E daí ficava descrevendo. Eu já tinha feito o Absolutamente Certo com uma equipe de 12, que era uma equipe econômica. E agora eu vou começar a aprender a fazer um filme com uma equipe de 22 pessoas. Aprender quais são as funções. Só me servia mesmo para aprender o idioma. Tinha muito português gostando também dos filmes. E ali há um mercado para isso. Ele tem um jeito meio de latino, de espanhol, não tem não. Ele passa a ser um galã brasileiro, né? A Marisa Prado, que vocês têm uma série de filmes da Vera Cruz, que ela era uma funcionariazinha, né? E se torna uma estrela, e vai para a Europa, se torna uma estrela, acaba assassinada. Ela tinha um namorado, vigarista, e sumiu com o corpo dela. O marido nunca deu satisfação e ficou com o dinheiro dela. É uma tragédia, né? E aí ele faz um filme depois com a Marisol, não é isso? Paso doble y las tarantas, la malagueña y el garrote se empujan dentro de mi garganta, por hueco adelante puede salir. Muy bien. Canciones de mi España tan querida, ni se compran ni se venden, pues son parte de mi vida. O Anselmo se interessou mais pelo texto, queria fazer o filme, mas o Dias Gomes relutava em dar para o Anselmo. Era um pouco do preconceito. Ah, não, Aquela big câmera, tá subindo a escada. Subindo a escada, que vinha com eles atrás, ia filmando eles atrás. Tinha ferido Nicolau com E o pessoal pirando os trilhos que ficavam lá no fundo, assim. É uma correria, né? Foi então que eu me lembrei que em Ansé, Santa Bárbara, e prometi que se Nicolau ficasse bom, eu levava uma cruz de madeira da minha roça até a igreja dela, no dia de sua festa. Fazendo uma aquelas cruz correções, inclusive aquela cena que vira tudo aqui, e ele na correção do Parará, e rindo, ele sempre ria e tal, né? A cidade de Salvador se tornou um alvoroço total com a chegada da equipe do Anselmo Duarte, com o Anselmo, o famoso Anselmo Duarte, né? Da Atlântida, Atlântida e tal, a cidade toda empolvorosa. Tá? Chegou o Anselmo, chegou a Norma Bengel, chegou Dionísio Azevedo, chegou Leonardo Vilar. Né? O Anselmo, com esse temperamento dele, ele trabalhando, era um diretor que era um pai. Ele se preocupava até se você estava com sede. Se você está com sede, você não quer um copo d'água, traz um copo d'água, traz um café. Você sabe o que ele fazia comigo? Ele não queria meu cabelo arrumado. Então eu lavava a cabeça, porque se o cabelo estava meio arrumado, ele fazia assim, ó. Passava a mão na terra e passava a mão no meu cabelo. Para o cabelo ficar de uma tabaroa. É isso mesmo. De repente a gente percebe que é outra pessoa. Que sempre foi outra pessoa. Estava muito à vontade, estava na minha terra, estava na Bahia. Quer dizer, o filme que ele estava fazendo, estava propondo, né, que era o Pagador de Promessa, tinha muito a ver com o meu universo.
uma segurança muito grande no que ele queria, como ele queria e da maneira que ele queria a direção dele. Ele tinha um filme muito bem engendrado na cabeça dele. Ele tinha uma certeza, uma convicção do que ele estava fazendo. E, além disso, ele era uma pessoa muito prazerosa de se estar com ele, batendo papo. Ele era muito alegre. Eu acho que foi uma das razões do filme ter isso, era a alegria do próprio Anselmo. Nosso filme foi escolhido para ir representar o Brasil. Nós fomos para o festival e nosso filme passou. Aliás, nosso filme passou 3 dias antes de terminar o festival. Então, eu fui no primeiro dia, quando entrou a delegação do brasileira, que filmam a gente entrando e tudo mais. Mas eram filmes maravilhosos naquele ano. Era uma coleção maravilhosa. Isto que é o mérito do Pagador, que o Pagador ganhou por unanimidade. E foi uma surpresa, quer dizer, foi uma surpresa para todos nós, né? Inclusive para o Brasil inteiro, o Pagador de Promessas receber a Palma de Ouro, né? E agora você imagina a alegria desse homem ter recebido essa Palma de Ouro e esse filme maravilhoso que se tornou o símbolo, praticamente, do cinema brasileiro, né? Mas, pô, teve que repetir a sessão às 2 da manhã. Os franceses, ingleses, todos os maiores diretores do mundo, à meia-noite lá na porta para entrar, para ver o filme brasileiro. Cinema superlotado. As pessoas de pé nas paredes, pessoas sentadas nos corredores. E foi uma apoteose. O namoro do Léo com a Santa, subindo a escada, foi aplaudidíssimo. Un an de plus pour le Festival de Cannes. Sophie Desmarais, la seule femme du jury, et le ministre de l'Information, M. Alain Perfit, ont clôturé cette 15e épreuve de fond qui a vu Edwige Feuillère remettre la Palme d'Or à Anselmo Duarte, le réalisateur du film brésilien La Parole donnée. Quando anunciaram a nossa vitória, aí era um negócio que, quando eu vi, estávamos no cinema e nós fomos carregados. Fomos carregados, praticamente carregados até o hotel, que era uma quadra do cinema. E aí começou aquele negócio de entrevistas, uma loucura. Uma coisa impressionante, impressionante. O Anselmo ficou louco, né? O Anselmo ficou louco. Ele fazia discurso. Eu fiz um filme por conta própria, viajei por conta própria. O governo me deu 1 centavo. Quando eu ganhei o prêmio, disse o presidente Kennedy, não tem a bandeira do Brasil, nem a bandeira o consulado mandou. O povo brasileiro o recebeu com grandes honras. Isso é que eu acho importante. Porque nunca mais... Qual foi outro filme brasileiro que se botou em cima de um carro de bombeiro, os atores, e andando pela cidade e o povo aplaudindo nas calçadas? Não houve mais isso. Antes de fazer sucesso, elogiavam, diziam, dizem que o Anselmo está fazendo um filme. Puxa. Foi convidado para ir para a França. Dizia, o quê? Mas isso é demais. Todos os anos em Cannes, desde do início e até bem pouco tempo, era o local onde um jornalista encontrava os melhores diretores do mundo. Era aqui. Cada país mandava um filme só. Foi selecionado. Eu, para vir aqui, eu tive que concorrer a uma seleção no Brasil. Eu concorri com 8 candidatos no Brasil que pretendia vir. E assim eram outros países. E eu venci lá em Cannes, venci lá. Lá tinha Buñuel, tinha Ford, tinha os maiores do mundo. De que eu não ganhei do Renato,
do Antônio aí, do Zezinho, não. Eu ganhei dos maiores do mundo. Ali, os intelectuais daquele momento, somente no Rio de Janeiro, as pessoas morreram de ciúme. Você imagina o que é entrar naquelas casas do Rio de Janeiro que tinham na praia, assim. Eles frequentavam geralmente sempre comer uma pizza e bebiam bastante e tal. E aí entrava o nosso herói, que era acompanhado, xingado em cima dele. É muito cruel, né? As pessoas são, na verdade, muito cruéis. Um galã de cinema, do cinema da Atlântida, como é que podia ganhar a Palma de Ouro em Cannes? Quer dizer, isso foi uma bofetada na cara dessas pessoas. Ele ficou muito triste, eu acho que ele ficou realmente decepcionado. Um homem muito simples, um homem não psicanalizado, não afeito às questiúnculas, às brigas e ao ciúme da intelectualidade neurótica. O próprio Glauber escreveu num livro que eu não entendia a mensagem social do Dias Gomes. Ora, como não entendia? E depois, falando pessoalmente com ele, disse, não é porque você é de elite, não sei, eu, elite, e você não conhece minha vida. Eu comecei como engraxate. Eu sou filho de operários. E o partido que você gostaria de ter fundado, eu fundei. Eu sou um dos fundadores do Partido Comunista do Rio de Janeiro. Ele não queria passar para frente de ninguém. Ele fez o melhor filme possível, que é uma obra-prima, e aí quer fazer um outro logo depois. E consegue fazer um filme muito mais difícil. E àquela altura ele começou a achar que precisava fazer um filme baseado em peças teatrais. Porque peça teatral é uma coisa séria, cinema não é, pensa bem. E aí ele vai atrás do Vereda da Salvação, de um escritor, naquele momento, muito prestigioso, chamado Jorge Andrade. Então ele achou que vamos pegar um texto deste, com um elenco que estava, uma grande parte fazia, boa história, bem realizado, mas talvez um pouco forte e pesado e sério demais. O Jorge Andrade tinha o seguinte problema, ele não deixava mexer no texto, era como ele queria. E ele consegue passar o filme no festival, em Berlim, né, se não me engano. E aí é uma ousadia. Mas era uma época onde o Pagador de Promessas ainda era um delírio, era um sonho, é poético ele, inclusive. Este é cruel, é triste, é verdadeiro, sabe? E foi um fracasso. Lá foi mal recebido e aqui no Brasil, muito. Tanto que poucas pessoas conhecem o filme. Uma pena, porque o filme é muito bom. Tô ficando leve como as penas. É preciso rezar para o senhor abrandar o coração desse irmão. Deus te lamento! Batismo do Espírito Santo! Nenhum coração será rancho do danado. Língua de fogo, língua de fogo. Ele vai ser tocado de todos os corpos. Língua de fogo, língua de fogo. Dali em diante, ele vai fazer os filmes de aventura. Ele, não quero, não vou saber. Começa a fazer um certo Capitão Rodrigo, que ele é do Pajeú, que é outra aventura. São obras todas interessantes que poderiam ter se transformado em grandes filmes, mas não, ele perdeu. Ele fez os filmes corretamente, mas nenhum desses ficou. O Zé Bigorna, você lembra-se disso, que também era um texto interessante, ele vai fazer os Trombadinhas para o Pelé. Ele participa depois, inclusive, das produções do Massaíne, porque ele era muito amigo dele.
Então, Independência ou Morte, por exemplo, ele participou como ator e também no resultado do roteiro. Fala! Eu sou meu inocente! Meu irmão não fez nada! Para, seu tenente! Para! Se você não confessar, vai morrer também! Fala! Sai! E agora o que é que eu vou fazer pra que você consiga entender? É assim? Mandou me chamar? É, mandei sim. Qual é o negócio? Olha, é aquela tacada que você pediu a Deus. Deixa eu ver. Como é que a gente reage a um grande cineasta, a uma figura importantíssima na cultura brasileira, esquecido, por sinal, e será que ele se automutilou, de uma certa maneira? Será que ele se destruiu? Ou foram as pessoas que fizeram esse desfavor a ele e à cultura brasileira? A gente teve a oportunidade, pelo menos, de uma última despedida com ele na coleção Aplauso. Por quê? Porque a gente apresentou ele como um dos primeiros 5 grandes artistas de São Paulo, inclusive. Então, pelo menos eu sinto isso, esse lado, nós, paulistanos, né, conseguimos fazer um pouco isso. Pelo menos um grande respeito a ele, uma grande festa, onde ele foi consagrado como aquilo que ele devia ser. Talvez, em São Paulo, talvez o maior diretor que nós tivemos, né? E pelo menos o melhor filme. Aqui foi 50 anos do Festival de Cannes. Aqui diz assim, o melhor elenco da história do cinema.